A polêmica agora dos ciclomotores. Eu tenho o Adson. Deixa eu conversar com o nosso Adson Ramos, que vai me trazer mais informações, porque, aliás, eu recebi aqui, eu não vou dizer o nome, pode vir para cá, viu, Bessinha, por favor. Eu não vou dizer o nome porque eu não vou expor, mas eu recebi aqui um pedido de ajuda de um ciclista, inclusive pelas redes sociais. Eu recebo muita mensagem aqui pelas redes sociais, inclusive dizendo: JP, eu sou ciclista, me ajuda, essa é uma situação corriqueira, e a gente foi atrás. A gente foi atrás de fazer essa reportagem para cobrar as autoridades e mostrar as irregularidades. São condutores que não respeitam as regras e são flagrados nas ciclovias da capital fluminense. Além disso, você tem um aluguel dos veículos, um aluguel que é ilegal e um risco para os ciclistas e pedestres. Eu tenho o Adson Ramos já prontíssimo para trazer mais informações. Foi ele que, inclusive, conversou com uma vítima que já foi atropelada. Então, deixa eu acompanhar todos os detalhes na reportagem especial que ele preparou para a gente. No ar! Na orla de Copacabana, a presença deles virou incômodo. Muito comum a gente ver isso aqui, tanto acidente de ciclista como de pedestre. Falhando um pouco, né, a circulação. A gente tem que ficar tomando cuidado, né, o tempo todo. Ficar de olho, né? Isso. Os ciclomotores estão por todos os lados, inclusive onde não deviam estar. Tem que estar o tempo todo com cuidado, porque final de semana então é pior ainda, ó. Qualquer hora eles estão vindo uma velocidade. Rapaz, está complicado, hein? Tem que estar sempre atento porque é acidente na certa. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, são considerados ciclomotores veículos de 2 ou 3 rodas movidos a motor de combustão interna de até 50 cilindradas ou de propulsão elétrica com velocidade máxima de até 50 km por hora. O Rafael é um dos fundadores da Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio. O Rafael parou nesse ponto aqui que temos 2 bicicletas, 2 exemplares aqui. Uma é uma bicicleta normal e essa daqui é uma bicicleta elétrica. Qual é a diferença, por exemplo, dessa bicicleta para um ciclomotor, por exemplo? A diferença de uma bicicleta elétrica para um ciclomotor é que a bicicleta elétrica, nesse caso aqui, ela não tem acelerador. Qualquer outra coisa, qualquer outra bicicleta diferente disso é um ciclomotor, ou seja, se tem acelerador, é ciclomotor. Veículos diferentes exigem regras diferentes. Um ciclomotor precisa estar emplacado e só pode circular na rua na faixa à direita. O condutor tem que ter mais de 18 anos, uma carteira de motorista na categoria A ou autorização para condução de ciclomotor. O desrespeito a essas normas vem causando uma série de acidentes, como o da Flávia, que foi atropelada em 2021. Pedalava, ia até o Recreio, ia até a Zona Sul, só que um dia eu estava indo para o Recreio e fui atingida de costas. E eu fui lançada. Eu capotei, assim, bati de cabeça, sorte que eu usava equipamento de proteção, usava capacete. O Rafael já procurou diversos órgãos pedindo providências para evitar novas ocorrências envolvendo ciclomotores. Porque hoje o que nós vivemos é um caos. Se já não bastasse os problemas que nós temos, né, no trânsito, né, com violência, com pessoas dirigindo alcoolizadas, com efeito de drogas psicoativas, agora nós temos um problema que nós temos ciclomotores sendo utilizados de forma indevida, né, nas infraestruturas cicloviárias. Enquanto isso, os veículos são colocados para aluguel na orla de Copacabana sem o menor pudor. Esse homem anda em cima da calçada, passa em frente à polícia, desce, conversa com os PMs, volta a ciclomotor e vai embora, tranquilamente. Esse grupo de turistas paraguaios contou que não fazia ideia das regras e que eles não foram avisados ao alugarem os veículos. Não sabíamos, desculpa. O secretário de Ordem Pública disse que tem feito operações para impedir esse tipo de ação e que pretende criar uma regulamentação para o uso de ciclomotores no município. A norma federal não prevê ainda a exigência de placa, isso dificulta o trabalho de fiscalização à distância. Por isso mesmo eu estou trabalhando, né, para levar essa proposta ao prefeito Eduardo Paz no sentido de que a gente consiga aplicar multa no CPF. Como a gente fez, por exemplo, na pandemia, quando o sujeito era flagrado sem usar máscara, a gente multava a pessoa no CPF, isso vai fazer com que essas pessoas tenham cada vez menos incentivos em praticar essa ilegalidade.
Como vocês viram aí nas imagens, carros da Polícia Militar estavam circulando por ali. Muitos desses condutores de ciclomotores passavam em frente à Polícia Militar e por isso nós questionamos a PM sobre essas infrações. A PM disse que a responsabilidade de fiscalização é da Prefeitura e também dos órgãos de fiscalização de trânsito, como o Detran, e que a Polícia Militar dá apenas apoio às ações que são feitas por esses órgãos. O que a gente percebe é que algo irregular ganha um tom de ilegalidade, já que não há punição, JP. Pois é, isso em toda a cidade, viu? Pode deixar as imagens aqui, enquanto eu estou conversando, os flagrantes aqui com o Adson, porque eu recebi a mensagem, vou até falar o nome dele que ele me autorizou. O Eduardo Arantes, cansado, literalmente já deve estar cansado mesmo dessa situação. O Eduardo aqui. Aliás, obrigado, viu, Eduardo? Foi você que chamou a atenção e a gente fez a reportagem por conta do seu alerta. Bom dia, JP. Boa tarde, né? Motos elétricas sendo alugadas no calçadão de Copa sem nenhum controle. Hoje passei pelo posto 6 e o cara estava fumando. Eita, nós, maconha na cara dura. Essas motos andam em velocidade pela ciclovia sem nenhuma fiscalização. O aluguel é R$100 a hora, pelo que eu soube. Autoridades já avisadas e nada. Ele coloca aqui, isso acontece direto em Copacabana. Olha, muito obrigado de novo, Eduardo, pelas suas informações. O Adson está fazendo aí um sinal com a cabeça, acho que ele quer complementar. Diga lá, Adson. É só para complementar uma informação da Secretaria de Ordem Pública em relação, inclusive, ao que o nosso telespectador mandou. A fiscalização. Segundo a Secretaria de Ordem Pública, o secretário que conversou com a gente, ela é feita, sim, tem sido feita. E, inclusive, só esse ano foram apreendidos quase 40 ciclomotores desses ali na orla de Copacabana. Ciclomotores que estavam sendo alugados de forma indevida, de forma irregular. Mas, como o próprio secretário falou, é difícil de fazer essa fiscalização, já que é necessária uma regulamentação para conseguir punir quem está conduzindo de forma errada esses veículos. Pois é, eu já estou recebendo mais mensagens, vai chegando cada vez mais mensagens aqui no nosso Band Zap justamente sobre esse caso. Aliás, é um caso que está repercutindo bastante, a gente vai ficar ligado para ver se a gente não faz uma outra reportagem sobre isso, porque tem todo mundo já passou por uma situação como essa. Eu também, você está distraído, de repente você toma um susto. Se não, no caso que o Adson trouxe aqui, aquela moça que foi atropelada, né? Tem o Wagner Borges mandando aqui, boa tarde, é um absurdo esse ciclomotor. Eles andam nas calçadas, você não escuta nada. Quando vê, aí, ó, já está te atrapalhando e pode te atropelar, inclusive. Fred, do Recreio dos Bandeirantes. Na orla do Recreio dos Bandeirantes, os motociclos, ou as motociclos, estão direto no calçadão, colocando os pedestres em risco. Maria Lúcia de Caxias. O problema é a falta de fiscalização, JP. Nem todo mundo sabe que é proibido. Portanto, vamos reforçar aí mais uma vez com o Adson trazendo esse detalhe. A gente já falou, trouxe na reportagem. É proibido. Qual a diferença? Traduz aí pra gente, Adson, mais uma vez para você, acompanhando o Brasil Urgente Rio. Qual a diferença entre a bicicleta elétrica e o ciclomotor, o que pode e o que não pode na ciclovia, a gente já está mostrando inclusive aqui, mas o Adson vai chegar agora com os detalhes ao vivo. Ô JP, sabe uma coisa que é importante? A gente não está falando que o ciclomotor é ilegal, é bom deixar isso bem claro aqui. Só que a gente está falando que ele tem regras diferentes da bicicleta, porque a bicicleta tem uma velocidade muito menor. O Rafael, ele deu um exemplo muito claro para a gente entender a diferença entre a bicicleta e o ciclomotor. O ciclomotor, ele vai ter um acelerador e, consequentemente, ele vai ter uma velocidade muito maior. Por isso, ele não pode andar na ciclovia. Ele tem que andar na rua, junto com os carros, na faixa mais à direita. Quem estiver conduzindo tem que ser maior de 18 anos. A gente vê muito ali na orla menores de idade andando nesses ciclomotores. Não pode, tem que ter carteira categoria A ou então autorização para condução de ciclomotor. São regras importantes que estão sendo desrespeitadas. Agora, a gente vê alguém pilotando um ciclomotor na calçada ou no calçadão, como nós vimos, nada justifica. Muito menos a falta de conhecimento, JP, porque eu não posso falar que eu não sabia e estou conduzindo
conduzindo em cima do calçadão. A gente sabe que isso é errado, independentemente se for uma bicicleta. A bicicleta tem que ficar na ciclovia. Se é um ciclomotor, aí mesmo é que não pode. Então, algumas regras a gente até entende o desconhecimento das pessoas. Agora, outras a gente vê que realmente vai para a falta de respeito. Falta de respeito, irresponsabilidade, imprudência e falta de empatia também, porque isso pode acontecer, como já aconteceu, né, com uma amiga minha. Ela estava vindo, ela estava de bicicleta, topou com um ciclomotor, acabou quebrando, inclusive, o nariz. Olha, mais mensagens estão chegando, a gente vai ficar em cima disso, cobrando também uma fiscalização mais rígida. Valeu, Adson, pelas suas informações.